E aí, Juliana, se eu fizer tudo direitinho e o meu filho não comer, o que eu faço? Né? Isso é muito comum de acontecer, tá, gente? Ah, eu vou seguir bem direitinho, vou pegar uma receita de papinha, vou fazer o mais caprichado possível, vou comprar um cadeirote, vou pegar um pratinho especial e aí vai chegar na hora de comer e o bebê não come. Né? Isso pode acontecer, não se frustrem, tá? E aí o que a gente faz para isso, né? Depende da fase que você está. Então vamos pensar assim, naquelas mães que estão iniciando a alimentação complementar, é importante lembrar que o bebê ele estava acostumado com uma alimentação completamente líquida, seja ela no peito, seja ela na mamadeira, ele estava acostumado com uma alimentação completamente líquida. Então, essa diferença de consistência, né? A gente pensa sempre no sabor, mas a gente tem que lembrar que essa é diferente a consistência, é diferente a temperatura, é diferente também o sabor, né? É diferente o prato é totalmente novo, né? A colher é totalmente nova na vida do bebê. Então, para quem está iniciando, o importante é não ter pressa. Vocês têm todo o 6º mês, ou seja, quando o bebê completa 6 meses, até ele completar 7 meses, para fazer todas as etapas, para que ele aceite as 2 frutas por dia, para que ele aceite a papa de almoço, a papa de jantar, não precisa ter pressa, tá, gente? A gente fica numa ansiedade e acha que, ai, no primeiro dia ele já tem que sair comendo tudo. E não é assim que acontece, né? Cada bebê tem seu tempo, é normal o bebê comer 2, 3 colheradas, fechar a boca, né? E não querer mais comer. É importante respeitar isso também. E aí tem que lembrar que nessa primeira fase é a alimentação complementar. A alimentação vai complementar o aleitamento e não o contrário. Vai chegar um momento, daqui a alguns meses, onde o aleitamento vai ser um plus, né? Vai ser a alimentação, vai ter a maioria das calorias, a maioria da energia para esse bebê no dia e a amamentação vai complementar. Mas nesse primeiro momento é a alimentação que está complementando o aleitamento. Então não precisa ter medo, não precisa ter receio, não precisa ficar insegura, porque é normal eles comerem pouquinho. Como pode acontecer daquele bebê comilão que vai chegar, vai sentar no cadeirote, vai comer toda a frutinha que vai dar, vai comer toda a papa de almoço, de jantar e vai ficar tudo muito bem. Cada bebê é um bebê, não tem receita pronta nessa etapa, tá? Agora, se você já tá mais pra frente, o seu bebê tem 7, 8 meses, ele continua recusando alguns tipos de alimentos, é importante você identificar algumas coisas, tá? É importante identificar se está tendo alguma compensação após essa refeição, se o bebê entendeu que agora tem refeições dentro da rotina dele, não só amamentação, tem que ficar de olho se a amamentação não está tomando todo o tempo dessa alimentação do bebê e chega na hora da comida ele não está com fome. Então a gente às vezes fica insegura, né, de realmente o bebê não tá comendo e aí logo em seguida eu vou oferecer o peito, eu vou oferecer uma mamadeira e a gente tem que lembrar que o bebê tem um estômago pequenininho, mesmo com 7, 8 meses. E aí daqui a pouco aquela mamadeira que você ofereceu vai satisfazer ele por 2, 3, 4 horas. E aí no horário da próxima refeição ele ainda não tá com fome. Então a gente tem que ter esse cuidado. Se você tá um pouquinho mais pra frente, então fique ligada, preste atenção na rotina, anota todas as refeições, todos os mamás, todo o peito que você ofereceu para o seu bebê durante o dia, para ver se não está muito pertinho uma refeição da outra, que isso vai auxiliar no aumento do apetite do seu bebê também. Todo mundo sabe, né? Quando a gente fala em papinhas, a primeira coisa que vem na cabeça é utilizar cenoura, utilizar moranga, utilizar brócolis, né? Isso é muito comum, é o primeiro grupo alimentar que a gente lembra quando a gente vai falar de papinhas. Mas a gente tem que ter um certo cuidado. Há um tempo atrás, uma família chegou lá no consultório com uma bebê de 8 meses que não estava ganhando peso, tá? E ela estava com dificuldade de aceitar o almoço, de aceitar o jantar, ela já não estava conseguindo comer mais. E aí eles ficaram preocupados e o pediatra encaminhou para o nutricionista.
Eu fui vendo, falando com essa família, né, gente? Que essa criança, ela tinha uma refeição, era sempre a mesma papinha, tá? Os pais faziam uma sopinha rala, né, com muito caldo, só com legumes. Então, pelo que eu lembro, é moranga, abobrinha, brócolis, chuchu, tá? Então era só legumes nessa papinha. O que acontecia? Essa criança teve problemas por 2 motivos principais. Primeiro, porque sempre era o mesmo almoço e jantar, e você conseguiria comer sempre o mesmo almoço e jantar. Chega uma hora que a gente não consegue mais ver na frente, né? Com os bebês é a mesma coisa. Uma coisa é tu oferecer, eu fiz uma papinha, uma quantidade um pouco maior no almoço e vou oferecer hoje à noite de jantar. Se você deixar condicionado na geladeira, não tem problema. Agora, todos os dias a mesma coisa, vai chegar uma hora que o bebê realmente não vai comer. E um outro ponto importante é somente a utilização dos legumes. Por mais que eles sejam super importantes na alimentação da criança, eles não podem ser utilizados unicamente. Por quê? Porque essa papinha, ela estava hipocalórica. O que é isso? Tinha poucas calorias, pouca energia. Então fazia com que o bebê não ganhasse peso adequadamente, né? Outro ponto importante é que não se estava colocando os outros grupos alimentares e aí faltavam alguns nutrientes, principalmente as proteínas que vêm das carnes, que vêm das leguminosas, como o feijão, como a lentilha, dos ovos, e aí isso pode trazer consequências a médio prazo. Essa criança, se ela continuar nesse ritmo, além de não estar ganhando peso, ela vai ficar anêmica. O que é anemia? A deficiência de ferro, que vai vir das carnes, do ovo, vai vir dos feijões, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito importante. Por que eu trouxe esse caso para vocês hoje? Para a gente refletir que a importância de colocar todos os grupos alimentares na alimentação do bebê, né? Cada grupo alimentar vai trazer nutrientes diferentes, tem uma importância diferente, e aí a gente vai lembrando que quanto mais variada for a alimentação do nosso bebê, menos a gente precisa se preocupar, porque aí ela vai ser uma alimentação completa e com certeza não vai faltar nutriente nenhum para o seu bebê. E isso vai fazer com que ele cresça e se desenvolva da forma adequada. O bebê tá olhando, o que eu faço, Juliana? Ele tá com vontade, eu tô tomando um refrigerante e ele fica olhando. Como é que eu não vou oferecer? Mas só um golinho, será que não vai fazer mal? Então isso eu falei, não, tô dando o exemplo do refrigerante, tá, gente? Mas isso pode ser com biscoito, com pão, com um pastel que você tá comendo, com uma pizza, com qualquer alimento que ainda não é hora de oferecer para o bebê. Vocês têm que lembrar que quando o bebê completa 6 meses, é uma fase super importante, é um marco na alimentação do bebê, onde o mundo dele deixa de ser somente a mãe, tá? Então, se vocês pensarem num bebê com 2, 3 meses de idade mamando no peito ou mesmo mamando na mamadeira, ele fica olhando exclusivamente para a mãe. Muitas vezes tem alguma influência externa, tem barulho, tem alguém conversando e eles nem estão dando bola, né? Quando o bebê está chegando perto dos 6 meses, qualquer barulhinho diferente enquanto ele está amamentando, qualquer luz diferente enquanto ele está amamentando, ele para de amamentar e começa a prestar atenção em outros. Ele tem muito mais influências do ambiente, né? Então isso é muito comum, é um marco realmente da alimentação, onde ele deixa de o mundo ser totalmente a mãe para que ele amplifique a sua visão de mundo. Então, quando isso acontece, gente, tudo chama a atenção deles. As cores, os aromas diferentes, as luzes diferentes, né? Sons diferentes. Então, é claro que quando o bebê está sentado na mesa junto com a família, ele vai prestar atenção em tudo, mas não quer dizer que ele está com vontade de comer o que você está comendo, tá? Não é porque você está com um copo de refrigerante, um copo de suco na mão, que ele está morrendo de vontade de tomar aquilo. Não é assim. Ele nunca provou, né? Quando a gente nunca provou um alimento, como é que a gente vai ter vontade de comer ele, se a gente nem sabe o que é?
né? Então ele tá prestando atenção na cor, no movimento que aquele copo tá fazendo, né? Nas bolinhas, talvez, que tem do gás do refrigerante, mas não necessariamente ele tá com vontade de tomar aquilo. E isso é importante a gente saber. Por quê? Porque muitas vezes a gente começa muito bem, obrigado, alimentação complementar, né? E começa a fazer esses pequenos oferecimentos pro bebê, achando que ele tá com vontade de comer, e aí acaba prejudicando o apetite dele, né? É importante cuidar. No início, o bebê ele tem uma tendência a gostar de sabores adocicados, e isso vai fazer com que ele tenha uma relação boa com as frutas. No momento que você oferecer uma bebida adocicada para o seu bebê, provavelmente vai diminuir o consumo de frutas dele, já não vai ter uma aceitação tão boa, porque ele descobriu um sabor mais doce ainda, e ele vai querer aquele sabor doce, não mais aquele sabor doce das frutas. Então parece que é uma coisinha pouca, né? Uma coisinha boba de oferecer alguns alimentos para o bebê ali, porque ele está olhando, mas a gente pode acabar com uma alimentação complementar que está indo muito bem, obrigada. Então lembra, em algum momento, gente, da vida da criança, ela vai comer guloseimas, isso vai acontecer em algum momento, mas não é porque vai acontecer que a gente precisa antecipar as coisas, né? Tudo tem seu tempo, não tem por que adiantar etapas. Você lembra que você está contribuindo para o futuro do seu filho, tá? Então, quanto mais saudável for a alimentação dele nesse início da alimentação complementar, no mínimo até os 2 anos, sem excessos, né? Sem excessos de doce, sem excesso de gordura, sem excesso de sal, sem comidas industrializadas, isso vai trazer benefícios não somente para a infância, mas para a vida adulta dessa criança. Então, vale muito a pena, tá? Esperar um pouquinho e não se preocupe, não se sinta culpada. Ele não tá com vontade de comer aquele alimento, ele só tá prestando atenção no ambiente. Gente, tem um caso muito legal de uma mãe que chegou no consultório desesperada, né? Ela chegou para mim, Júlia, eu preciso de muitas receitas de papinha. Eu disse, tá, tudo bem, mas por que tu precisa de tantas receitas de papinha assim? Aí ela me disse assim, Júlia, eu não sei mais o que fazer, porque eu cozinho mal e o meu bebê não gosta do que eu faço, eu já usei vários tipos de tempero, eu já variei um monte, mas ele só fica fazendo cara feia quando vai comer, né? Então, será que é porque ele não gostava do sabor da comida? Então a gente vai voltar, né, a lembrar que tudo é novidade para o bebê, que é normal fazer cara feia, que é normal o bebê nausear, que é normal às vezes ele até vomitar, né? Quando ele tá nessas primeiras experiências alimentares, né? Com essa alimentação complementar. Lembrando que tudo é novo, a colher, a consistência, o sabor, o aroma, né? Tudo é novidade para o bebê. Então é normal, muitas vezes essa cara feia não é porque ele não tá gostando do sabor da comida, é só porque tá estranhando, é um sabor diferente. Daqui a pouco ele comeu uma banana ontem e já se acostumou com aquele sabor e hoje ele vai comer uma mamão e vai fazer uma cara, né, mais feia, só que não é porque ele não gostou do sabor, é só porque esse sabor é diferente. A partir do momento que os sabores vão se tornando comuns, né, na rotina da criança, essas caras feias vão parar de aparecer, as náuseas vão parar com o tempo, ele vai parar, ele vai vomitar uma vez ou outra e isso também não vai mais acontecer. Então não se preocupem, tá, mães? O bebê, ele gosta da comida de vocês e não tem problema a questão que a gente já conversou sobre o uso de sal, o uso de óleo, não precisa ficar usando um monte de tempero artificial para mudar o sabor da comida. É importante que o bebê se acostume com o sabor do alimento em si, que ele coma uma batata e sinta o sabor da batata, que ele coma uma cenoura e ele conheça o sabor da cenoura. Isso que é importante para a vida dele e ele vai gostar. Só que como tudo é novidade, ele pode estranhar um pouquinho no início.